hoje falar acerca de Atos, capítulo 8. Vamos a estar em Atos, capítulo 8. Que é o capítulo seguinte à morte de Estevão. Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva. E quando Estevão estava sendo apedrejado, havia lá um espectador muito especial, que era o próprio Saulo, que viria a ser o apóstolo Paulo, que estava ali participando desse martírio, dessa morte. Saulo, que se dedicava a perseguir aos cristãos, à verdadeira igreja. Os torturava, os levava presos, a todos aqueles que anunciassem o Cristo ressuscitado. Saulo perseguia eles. Saulo ia pelas aldeias e ia perguntando se ali havia alguém que estivesse crendo no Cristo ressuscitado, para então, se houvesse, poder levar essas pessoas e prendê-las e torturá-las por elas crerem no Cristo ressuscitado, já que Saulo era um defensor fanático da Torá, da lei mosaica e aferrado a essa religião. Ele se creia que ele era o dono da verdade, enganado, cego completamente pela religião. E então ele tinha os cristãos, tinha aqueles que verdadeiramente criam em Jesus, los tinha como inimigos. Então essa perseguição chegou até Jerusalém. A igreja primitiva, a igreja que se reunia em Jerusalém, ela começou a sentir algum medo por causa da perseguição de Saulo. Então foram dispersos, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém para não perderem a igreja iniciante. A maioria dos missionários e os outros diáconos e tal foram espalhados pela Judeia e pela Samaria. Claro, quando foram espalhados, essa dispersão, diríamos assim, trouxe um maior crescimento para a igreja. Porque aonde iam, por onde fugiam, por onde chegavam, eles não deixavam de ser uns anunciadores das boas novas do Evangelho de Cristo. Por muita perseguição, por muitos planos que o inimigo tenha contra a tua vida, ou por muitas outras coisas ou situações que nos levem a sair dos nossos lugares e para ir para outros lugares, donde tu pisares os teus pés, onde tu estiveres, está também ali o Evangelho das boas novas de Cristo. Assim, se por qualquer motivo tu tenhas que ir para algum lugar, de onde tu vais, está indo para aquele lugar junto contigo, dentro de ti, o Evangelho das boas novas de Jesus Cristo. E não foi diferente no caso com o diácono Filipe, que foi um dos que saiu de Jerusalém, foi um dos que foi espalhado e terminou nessa cidade. E ele, quando estava na cidade de Samaria, a palavra diz que ele pregava a Cristo, ao Cristo verdadeiro, ao Cristo ressuscitado. As multidões eram curadas, os sinais acompanhavam a pregação de Filipe. Havia um grande avivamento naquela cidade. Os espíritos imundos saíam de muitos, os que os tinham, e muitos paralíticos e coxos eram curados através da pregação do evangelista Filipe. E diz que havia uma grande alegria
naquela cidade. Aleluia. Quando é pregada a mensagem de Cristo, há uma grande alegria nas cidades. Amém? Pregar a Cristo. Não pregar doutrinas, não pregar instituições, não pregar remar, não pregar, sei lá, tantas filosofias ou tantas outras coisas. O que vai trazer alegria ao povo, o que vai trazer libertação ao povo, o que vai trazer cura ao povo é pregar a Cristo. Não pregar a remar. Não dar tanto testemunho de remar. Não falar tanto de remar. E falar mais de Cristo. Quando te convidarem para dar testemunho, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, seja no congresso, claro que a remar, ela foi uma porta que o Senhor colocou aqui na terra para nós podermos experimentar Cristo, conhecer Jesus nas nossas vidas. Mas o nosso testemunho, o nosso encontro que transformou verdadeiramente a nossa vida, foi o nosso encontro com Jesus. Onde todos aqueles que experimentam esse encontro nunca mais serão os mesmos. Serão alegres, será uma vida nova, uma vida completamente regenerada, diferente da vida que nós tínhamos antes de conhecer, antes de experimentar as boas novas do Evangelho. Assim que dentro desse avivamento, dentro dessa alegria, nós vamos ao texto que eu quero centrar-me nesta manhã, que é a partir do versículo 26, quando esse Filipe se encontra com o eunuco, um etíope, tesoureiro ministro das finanças da Etiópia, ajudador da rainha, que tinha uma grande sede de Deus. Era um gentil que tinha sede de Deus, que estudava a palavra profética. Não era muito comum naqueles que não eram judeus. Os próprios judeus criticavam eles e não permitiam que eles fossem tão estudiosos ou que se aprofundassem na Torá. Mas ele tinha essa sede dentro dele, apesar de não ser judeu. E ele também, além da sede de Deus que ele tinha um amor muito especial pelo culto judaico, que não era nada simples, era algo realmente muito, ainda hoje é, muito profundo, encantador. Tem muitas pessoas que se encantam com os elementos do culto judaico, que se encantam com toda aquela atmosfera, todos aqueles rituais. Não deixa de ser interessante, não deixa de ser agradável, mas em realidade, para nós hoje, depois da cruz, simplesmente são elementos que apontam para Cristo e que nós podemos até participar e podemos ver, mas hoje Cristo cumpriu com todos esses rituais e com todos esses elementos. No entanto, ele foi para uma festa em Jerusalém, desde a Etiópia, e diz a palavra desde o versículo 26, que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Aqui, em primeiro lugar, vemos algo muito interessante, que o anjo do Senhor poderia ter ido ele a falar diretamente ao eunuco, mas que o Senhor escolhe a pecadores, como Filipe, como eu e como tu, para poder levar as boas novas do Evangelho por todo o mundo. E que esse Evangelho está disponível também gratuitamente para o mundo inteiro que abrir o seu coração e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Em segundo lugar, vemos que o anjo fala algo que para Filipe poderia ser algo muito, muito difícil, que era deixar um ambiente de avivamento, deixar um lugar onde havia muita alegria, onde Deus estava atuando, movendo-se através da vida dele, para ter que ir para o deserto. Não era uma proposta de
liderança, uma proposta de crescimento, de vai dirigir uma cidade, um estado. Não era nada disso. Ao contrário, ele estava com uma igreja muito grande, cheia de milagres, e o anjo falou para ele de que ele tinha que sair dali e ir para o deserto. Talvez, se fôssemos nós, não entenderíamos nada e diríamos: Senhor, mas tu me estás usando aqui, tu estás fazendo milagres aqui, através da minha vida, mas estou bem, estou fazendo a tua obra aqui, e tu agora falas comigo que eu tenho que sair e deixar tudo, largar tudo e ir para outro lugar, para um lugar onde não tem ninguém. Mas a obediência de Filipe foi tão imediata que diz a palavra que quando o anjo falou para ele, não falou para Pedro e João, que estavam em Jerusalém e que iam, ou que estavam em Samaria, porque foram lá para verificar o que estava acontecendo. Eles regressaram para Jerusalém, Pedro e João, e Filipe não foi convidado a regressar com eles, senão que foi convidado, ou foi ordenado pelo anjo, pelo Espírito de Deus, a ir para o deserto. E ele se levantou e foi, diz o versículo 27,